Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 13º episódio do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E o foco serão os hábitos financeiros. O meu objetivo é que a gente consiga primeiro entender o que são hábitos e depois como que a gente consegue empregar, o comportamento habitual na gestão financeira. Isso eu percebo que é um grande desafio. Muitas pessoas dizem assim, né, Jéssica, eu comecei a fazer meu fluxo de caixa, eu comecei a fazer minha gestão financeira, mas eu não consigo manter aquele comportamento, né? Então, quais são as estratégias que eu consigo empregar para que esse comportamento, que é um comportamento orientado a um objetivo, que é a gestão financeira, realmente perdure ao longo do tempo, que eu não comece e pare, comece e pare, comece e pare, comece e pare. Então, o objetivo desse episódio é realmente a gente entender o que são hábitos, né? E tanto na parte prática, operacional, no dia a dia, quanto entender a neurobiologia por trás dos hábitos e, partindo disso, entender qual é a importância de ser implementado hábitos relacionados à gestão financeira. E quais são as estratégias, né, que a gente possa empregar para tornar a gestão financeira um hábito e usufruir dos benefícios que ela tem. Então, esses são os tópicos do episódio de hoje. Antes de começar, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira eu estou trazendo um episódio novo falando sobre finanças, dinheiro, emoções, comportamento, né? Trazendo os aspectos científicos de uma forma prática, de uma forma simples, para que a gente consiga implementar nas nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Se você gostar, se você acha que esse conteúdo é interessante, que te ajudou em alguma coisa, curte, compartilha, né? E vamos fazer com que mais pessoas estejam tendo acesso a esse tipo de conteúdo e também mudando aí os seus hábitos financeiros. Sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje falando sobre o que são hábitos. Hábitos, né? Ficou muito famoso falar de hábitos assim com aquele livro, né? O Poder do Hábito. Ele realmente é um livro muito bom. Mas antes de eu falar um pouco desses aspectos relacionados ao poder do hábito, né? E a percepção que o livro mesmo traz ali, eu quero desmistificar um senso que se popularizou, mas que na realidade não é o correto, né? Se popularizou por aí que se tu conseguir empregar um hábito durante 21 dias, um comportamento durante 21 dias, isso se torna um hábito. E isso não é uma verdade. Essa concepção, ela surgiu, né? E na realidade pouco tinha a ver com hábitos, era muito mais uma questão relacionada à saúde. E trouxeram como se fosse, disseminaram, né, como se realmente empregar um comportamento durante 21 dias pudesse fazer com que a pessoa tornasse um hábito. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Um hábito, para ele ser instaurado, ele leva exatamente de 16 dias a 254 dias. Então, olha a disparidade, né? O que as pesquisas mostram, e essa pesquisa especial que mostrou que um hábito ele pode ser construído, né, consolidado de 16 dias a 254, que as pesquisas mostram é que os hábitos mais simples, eles podem sim ser incorporados num curto espaço de tempo. Eu vou tomar água, né? Então, isso é uma coisa muito simples. Eu vou tomar água depois do almoço, todos os dias. Então, tu vai almoçar, tu vai colocar o copo ali, tu vai conseguir empregar esse hábito e tornar isso, né, na tua vida uma coisa simples de ser executada. Entretanto, comportamentos mais complexos, eles levam mais tempo. E um outro aspecto é que também nós temos variedades individuais. Para mim, por exemplo, incorporar determinado hábito pode ser mais fácil do que para você. Exemplo, eu incorporar hábitos de gestão financeira na minha vida é uma coisa muito mais simples do que eu incorporar hábito de exercício físico, que eu recém agora estou começando a construir esse contexto, né? E aí depois eu vou contar, assim, as estratégias que eu vou trazer aqui como mecanismos para fazer com que você consiga implementar o hábito de gestão financeira, eu fiz para o exercício físico para mim. Então, as coisas que eu vou trazer aqui não são específicas para a gestão financeira. A gente pode se apropriar desse conhecimento e empregar em vários outros âmbitos. Mas aqui eu vou dar ênfase, obviamente, na gestão financeira, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que
eu não estou aqui para vender promessas, né? No sentido assim, nossa, escuta esse podcast e daqui 21 dias tu vai fazer a tua gestão financeira em um mês e tu vai sair daqui com o hábito de fazer a gestão financeira e não vai mais passar por essa coisa de tipo, ai, queria ter feito e não fiz, queria ter feito e não fiz. Não. Não sou uma vendedora de sonhos, né? Até coloquei nos meus stories ontem, eu estava falando sobre relacionamento e casamento e como a gestão financeira acontece nesse mecanismo, né? Nessa relação. E eu até estava falando sobre isso. Por vezes, na internet, a gente tem acesso a muitas informações do tipo: faça isso que você vai resolver a sua vida, faça aquilo que você vai ficar rico, faça aquilo que você vai ter sucesso. E o pior é que essas coisas funcionam, né? As pessoas elas se atraem por esse tipo de conteúdo. Mas eu entendendo tudo que eu entendo de comportamento, o meu papel aqui é ser realista com você, né? Até para que você não se frustre. Então, o meu compromisso aqui é dizer, não, pode ser que tu faça um mês a tua gestão financeira e que no mês seguinte tu venha a falhar e aí tu volta no mês seguinte e aí isso a gente vai até que a gente chega num resultado positivo, até que isso se torna um hábito. Mas esse percurso, ele não é um percurso de linha reta que em 21 dias tu vai sair pronto daqui e vai conseguir empregar esse comportamento. É só a gente pensar em pessoas que querem fazer dieta, por exemplo. E essas comparações entre dieta e gestão financeira, elas são ótimas, né? Porque nós pensarmos numa pessoa que decide que não quer comer doce. Eu, por exemplo, coloca na minha vida um objetivo de não comer doce. Se eu tiver um objetivo de não comer doce, isso vai ser um negócio muito difícil para mim. Por que vai ser muito difícil para mim? Porque eu tenho um hábito de terminar o almoço e comer um doce. Eu tenho o hábito de, na maior parte das refeições, concluir a refeição e comer um doce. Portanto, isso já está automatizado na minha vida. Para que eu tire este comportamento, eu vou ter que fazer algumas mudanças, né, e implementar algumas estratégias. E pode ser que por um período dê certo, mas pode ser que eu venha a falhar, dependendo do meu estado naquele dia, dependendo se eu já tive, né, um desgaste cognitivo muito grande em outras tarefas. Tudo isso vai fazer com que eu fique mais ou menos predisposta a voltar ao hábito. Mas ter o hábito instaurado é como se fosse solidificar esse hábito. E aí é difícil desaprender, né? Então, para mim, hoje, parar de comer doce seria um grande desafio. E aí teria a chance de eu conseguir empregar esse comportamento durante um período e num determinado dia eu posso falhar. Então, o meu papel aqui é mostrar isso, né? É mostrar que, implementando as estratégias que eu vou trazer aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a gente incorpore a gestão financeira como um estilo de vida, em que tu não vai, hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer a gestão financeira. Não, nós vamos ir incorporando, né, estratégias para que ao longo do tempo isso vá se naturalizando na tua vida e se torne um hábito. Que tu não tenha mais esforço cognitivo para empregar. E aí a gente chega no conceito, então. O que é hábito? Hábito é aquilo que a gente não precisa pensar, a gente não precisa gastar energia para realizar aquela atividade. Eu gosto sempre de falar sobre hábito, a direção, né? Porque quando a gente começa a dirigir, eu não sei se foi assim contigo, mas comigo foi, eu ficava só pensando assim, como que eu vou conseguir fazer esse negócio andar? Eu tenho que cuidar os retrovisores, eu tenho que cuidar a direção, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que trocar a marcha, ainda assim eu tenho que seguir cuidando e mexendo na direção, e daqui a pouco eu tenho que frear, e aí daqui a pouco eu tenho que tirar o pé da embreagem, e eu tenho que começar... Meu Deus, eu não vou dar conta disso aqui, né? Então, era uma coisa que necessitava de um processo de aprendizado. No momento que eu passei pelo processo de aprendizado, que eu senti aquele prazer assim, ai, que legal, eu não tô mais apagando carro.
Quando eu passei por isso, eu comecei a entender, opa, eu consigo. E aí, ao longo do tempo, né, repetindo aquele comportamento, né, eu aprendi a dirigir. E hoje, dirigir é um hábito. Se eu entro dentro de um carro para dirigir, eu não preciso ficar pensando no que eu vou fazer. Aí agora aperta a embreagem, agora troca a marcha, agora tira o pé da embreagem, bota o pé no acelerador. Isso eu não preciso mais fazer esse esforço cognitivo para que eu consiga executar o ato de dirigir. Simplesmente eu entro dentro do carro e dirijo. Então, dirigir se tornou um hábito, né? Então, hábito é quando tu pega um comportamento e aquele comportamento que inicialmente podia ser um comportamento que demandasse esforço cognitivo, tu repetiu aquilo tantas vezes que ele se tornou um hábito na tua vida. Vamos pegar um outro exemplo, que é inclusive dado no livro O Poder do Hábito, que é mais corriqueiro no nosso dia a dia, que é escovar os dentes. Nos Estados Unidos, até 1900, se eu não me engano, não tinha-se o hábito de escovar os dentes. E aí as empresas de pasta de dente, né, começaram a investigar como é que a gente pode fazer com que as pessoas tenham o hábito de escovar os dentes. E a pasta de dente, ela não tinha a fórmula que ela tem hoje. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram um pouquinho a fórmula para que a gente tivesse essa sensação de frescor na boca, sabe? Então, o que acontecia? A pessoa levantava, sentia os dentes sujos, levantava não, né? Não necessariamente, mas sentia os dentes sujos, tinha um comportamento, né, de lá escovar os dentes, e com isso ela tinha a recompensa que era sentir aquele frescor na boca. E isso fez com que em menos de 10 anos escovar os dentes se tornasse um hábito em meio a os americanos. E aí depois de um tempo eles ainda incorporaram um outro pedacinho na fórmula que é fazer espumas, né? E aí hoje em dia se tu pensar assim em escovar os dentes e ela não fazer espuma, tu vai pensar assim, não tá funcionando esse negócio, não tá limpando os meus dentes. Então além dessa sensação de frescor, a espuma ela faz com que a gente tenha essa sensação, né? A gente faz essa como se fosse uma relação, né? Olha, se eu sinto o frescor e vejo a espuma, significa que eu estou com meus dentes limpos. E é gostoso estar com os dentes limpos. Então eu vou repetir este comportamento. E aí, hoje em dia, tu levanta, né, da tua cama e provavelmente uma das primeiras coisas que tu vem a fazer é escovar os teus dentes. E tu não precisa pensar assim, eu vou levantar, eu vou escovar meus dentes, depois eu vou fazer não sei o que. Não, tu simplesmente levanta e executa aquela função. Então, isso é um hábito. É quando a gente emprega algum comportamento sem que nós tenhamos nenhum gasto cognitivo para executar, né? Então, eu não preciso pensar, ele está automatizado. E aí, eu automatizo tanto comportamentos bons quanto comportamentos ruins, né? E se a gente for olhar para a parte comportamental de gestão financeira, boa parte das pessoas incorporam um hábito ruim em relação ao dinheiro, que é não fazer nenhum tipo de gestão financeira, simplesmente deixa a vida levar. Aí tu pode pensar assim, Jéssica, mas eu não faço por isso, por aquilo, por aquilo. Inicialmente pode ser por medo, tipo, eu não quero olhar meu extrato porque eu sei que não está positivo. Eu não quero olhar meu cartão de crédito porque eu sei que eu gastei mais do que eu deveria. Ou eu não quero nem olhar quanto eu tenho porque se está sobrando, daqui a pouco eu vou achar onde gastar. Então, assim, as justificativas são inúmeras. O fato é que o movimento de não fazer uma gestão financeira pode já se tornar um hábito na tua vida. Então, a gente tem que começar a mudar, né, essa estrutura comportamental para que a gente consiga ter uma gestão financeira automática, para que a gente incorpore isso como um hábito na nossa vida e não tenha mais esforço cognitivo para fazer isso. Eu estava falando, né, antes, em relação à direção, no início, eu tinha que fazer um esforço cognitivo gigantesco para conseguir dirigir, porque aquilo não estava ainda automatizado. Então, hábito é automatizar o comportamento. Se eu consigo automatizar um comportamento, aquele comportamento se tornou um hábito. E aí a gente entra no looping do hábito,
que o livro, né, eu acho que até tem aqui, não sei, opa, meu dedo foi pro eu acho que é esse aqui, né, esse amarelinho aqui, ó, esse aqui, O Poder do Hábito, é um livro, é aquele ali mesmo. Eu estava olhando se não estava no meio dos outros lugares, mas é aquele amarelinho ali mesmo, este amarelinho aqui mesmo. Esse livro, ele fala sobre o looping do hábito, né? E eu vou usar ele como um exemplo, porque acaba que é um conhecimento mais acessível a todos. Se a gente for olhar tecnicamente falando, a gente poderia dar outros nomes, né? Mas eu acho que o looping do hábito que o livro traz, ele sintetiza de forma muito didática como que a gente consegue ter um hábito e o que o hábito representa em nossas vidas. Então a gente já entendeu que hábito é a manutenção de um comportamento de forma automática, em que eu não preciso esforço cognitivo para que eu consiga mantê-lo. Então eu vou dirigir, é um hábito dirigir, eu não preciso mais pensar. Eu vou levantar da cama, é um hábito escovar os dentes, eu não preciso mais pensar. Não gerir as finanças também pode ser um hábito. Eu não preciso colocar esforço, né? Tipo, este mês eu não vou fazer gestão financeira. Não, tu simplesmente não faz gestão financeira. Então, tudo isso são hábitos. Mas como que funciona o hábito? E aí, primeiro eu vou falar do ponto de vista do looping do hábito trazido pelo livro O Poder do Hábito, e depois eu vou trazer também o que acontece, né, fisiologicamente no nosso cérebro, como que um hábito ele é reproduzido. E aí, começando pelo looping do hábito, como é que funciona? Segundo o autor, né, funciona mais ou menos assim. Eu sempre tenho uma deixa, aí a partir da deixa eu tenho uma rotina, dessa rotina eu tenho um resultado, ou uma recompensa, né? Vamos entender cada uma dessas partes. Pensa, voltando ao aspecto que eu estava comentando, que eu não quero, eu não quero não vou me comprometer com essa, eu vou seguir comendo meus docinhos, por favor. Tem isso também, né? Tem muitas coisas que a gente olha e diz assim, qual é a batalha que eu estou disposta a enfrentar hoje, né? E eu, particularmente, hoje, a batalha de tirar o doce completamente da minha vida não é uma batalha que eu estou disposta a enfrentar. Eu empreguei, né, como um dos objetivos desse ano, exercício físico, né, as 4 vezes. No ano passado eu já tinha essa meta, mas não foi tão efetiva como eu gostaria. E esse ano tenho estabelecido fixos 4 dias por semana de exercício físico. Então, está organizado esse ano para que eu consiga executar isso. Então, eu quis, né, enfrentar essa batalha. Como, da mesma forma, eu quis ter a rotina, né, de toda semana gravar o podcast. No entanto, eu não estou disposta, nesse momento, né, à batalha de não comer doce. Obviamente que, pensando numa alimentação saudável, eu sempre vou tentando minimizar o quanto de doce eu como, né, mas excluir ele completamente da minha vida não é uma batalha que eu estou disposta. Até porque eu amo doce. e meus exames são todos bons, não tenho problema de engordar também, né? Então, tem umas desculpas, umas justificativas que fazem com que eu mantenha esse comportamento. Obviamente que se eu for me aprofundar nos aspectos nutricionais, isso não é positivo, né? Então, redução, né? Eu como, mas não é uma coisa absurda. É um quadradinho de chocolate. Eu sou bem controlada, assim, tipo, jamais vou comer uma barra inteira. Fechando o paralelo da predisposição, eu quis trazer esse negócio só para dizer assim, tem vezes que tem batalhas que a gente não está disposto a correr naquele momento, né? Só que daí a gente tem que avaliar os riscos de não entrar naquela batalha. Por isso que eu disse assim, o meu risco hoje de não tirar doce é muito baixo. Porque, primeiro, a quantidade que eu como é pequena, eu sou extremamente controlada, até porque eu não consigo comer muito de nada, porque eu passo mal. Meus exames estão bons, eu não tenho problema com engordar. Então, hoje, o risco de eu comer um quadradinho de chocolate depois do almoço, ele não me traz grandes prejuízos. Por isso que eu mantenho esse comportamento. Se eu olhasse e dissesse assim, não, tô pré-diabética, tô engordando, tô com inflamação, né? Porque doce causa inflamação celular, tô com inflamação celular, tô com sempre... Não, para aí, vamos olhar. Então, a gente tem que ponderar o risco, né? E aí, quando a gente pondera o risco, a falta de gestão financeira é muito arriscada. E aí, a gente tem que entender que, peraí, eu não querer
e de encontro a esta batalha, pode me prejudicar. Então, vamos arregaçar as mangas daqui a pouco e vamos enfrentar essa batalha. Vamos nos colocar nessa posição para resolver esse problema. Mas, fechando mais este paralelo, voltando ao looping do hábito, o looping do hábito ele vai sempre seguir esse ciclo. Em que eu tenho essa deixa, eu tenho o comportamento em si, né, a ação, e eu tenho o resultado. Então, no meu caso, que é isso que eu voltei ao assunto de eu não comer doce, no meu caso, qual é a deixa? Eu almoçar e ter chocolate à disposição. Então, a minha deixa é, eu vou comer e eu sei que tem chocolate. Outra deixa que é para mim, né, eu vou comer, eu sei que eu tenho chocolate e depois do almoço, horário, 12:30 mais ou menos, é um horário que o meu organismo já se adaptou a comer o chocolate. Então, a deixa também é o horário. E aí, a gente tem que entender a deixa como um contexto mais amplo. É o estímulo ao qual tu está exposto. Então, deixa nada mais é do que estímulo. No episódio passado eu falei sobre tentações, né? Tentações não deixam de ser deixas. Então, a deixa é este ambiente que induz a você manter aquele comportamento. Então, ter o doce em casa me faz comer ele naquele exato horário. Isso é uma deixa. Então, o ambiente que tu vive, as coisas com as quais tu te expõe, os estímulos pelos quais tu recebe, tudo isso são deixas que vão desencadear um desejo, né? Então, eu tô lá, tô almoçando, a deixa, 12:30, chocolate no armário, me surgiu um desejo, né? Me gera aquela... Ai, eu quero. É quase que uma fissura. Não chega ao ponto de fissura, porque não é uma compulsão, mas em alguns casos pode chegar a níveis de fissura mesmo, né? De compulsão. E aí tem aquela rotina, que é comer aquele chocolate. Então a rotina é o comportamento, né? É a ação que eu vou desenvolver. Então eu tenho a deixa, o ambiente, as tentações aos quais eu estou exposta. A partir dessas tentações, dessas deixas, eu vou criar um desejo e aí eu vou empregar um comportamento, que é a rotina que eu tenho de comer aquele chocolate todo depois do almoço. Então, depois desta rotina, de empregar esta rotina, que é o comportamento ou a ação, eu tenho o resultado, que é a minha recompensa. Que gostoso comer esse chocolate depois do almoço. Eu tive uma recompensa. Esta recompensa, ela fortalece a minha deixa. Ou seja, agora que eu já sintetizei no meu cérebro que aquele comportamento, né, que aquela rotina, ou seja, aquele comportamento, aquela ação, ela vai me gerar essa sensação de prazer, o que eu estou fazendo da próxima vez que eu estiver diante dos mesmos estímulos, eu já vou lembrar dessa sensação. Então, qualquer estímulo vai fazer com que o meu desejo, a minha fissura, ele seja ainda maior. Porque eu lembro da recompensa que eu tive. E com isso, a gente entende que hábito é um processo de aprendizado. Nós aprendemos a comer chocolate depois do almoço. Nós aprendemos a escovar os dentes todos os dias de manhã. Vamos ver o ciclo, o looping do hábito nos escovar os dentes. Eu acordo pela manhã, eu tenho um mau hálito. O mau hálito por si só já deve sintetizar uma deixa, um desconforto. Eu levanto e vou ao banheiro. O que tem no banheiro? Qual é o ambiente do banheiro? Eu tenho a escova de dente ali postas na minha frente. Eu tenho a pasta de dente. Tá tudo prontinho para eu empregar aquele comportamento. Então, o que acontece? Eu tenho um ambiente favorável para que aquele comportamento seja realizado. Aí, a minha deixa, que iniciou com sentimentos de mau hálito, quando eu cheguei no banheiro, foi potencializada pelo ambiente que estava ali, a pasta de dente e a escova de dente. Com isso, me dá o desejo de empregar aquela rotina, aquele comportamento, aquela ação. Aí eu vou ali e escovo os dentes.
Vou ali escovar os dentes. Depois que eu escovo os dentes, ai, que delícia estar com os dentes limpos. Tu tem aquela recompensa. Repete isso por um período, tu não vai mais precisar pensar, porque tu aprendeu que escovar os dentes te leva àquela sensação positiva. Então, diante de qualquer sentimento, ou seja, deixa de estou com um mau hábito e tenho um ambiente favorável para escovar os dentes, tu vai escovar os dentes. De forma rotineira. E aí tu vai ter essa mesma sensação. E aí o hábito está instaurado na tua vida. Essa coisa de escovar os dentes é muito engraçada. As pessoas aqui no escritório, elas até debocham, porque a gente aqui no escritório é quase que meu Deus do céu, assim. É uma tiração de sarro para tudo que é lado, né? E eu tenho uma mania muito engraçada em relação a essa coisa de escovar os dentes. Eu escovo os dentes, e aí no que eu escovo os dentes, a primeira coisa que eu digo assim, que delícia estar com a boca limpinha, como eu adoro escovar os dentes. Aí eu fiz isso 1 ou 2 vezes, né? Aí agora o pessoal, todo mundo cai em cima de mim. Eu vou pro banheiro escovar os dentes, e aí eu vou sair, todo mundo, que delícia escovar os dentes. Então, se houvesse no escritório alguém que não tivesse o hábito de escovar os dentes depois do meio-dia, o meu comportamento, ele serviria como se fosse um estímulo para a pessoa escovar os dentes. Porque ela ia me olhar e dizer assim, o que a Jéssica tá enlouquecida querendo, tipo, dizendo que é maravilhoso escovar os dentes? Vou escovar também para ver qual vai disso aí, né? Então, o ambiente é uma deixa que direciona, né? Que faz com que tenha o desejo, também vou testar isso aí. E aí emprega aquele comportamento que acaba se tornando uma rotina porque te dá uma recompensa. E aí tu mantém aquele comportamento. Então, o looping, né, do hábito, ele sempre vai permear essas coisas. O ambiente, a deixa, né, ou seja, as tentações, os estímulos aos quais você está exposto, a partir disso, o desejo que isso te cria de empregar aquele comportamento, aquela ação, que no livro ele coloca como uma rotina, né? E aí, a partir dessa rotina, aquele sentimento de prazer, de realização, de recompensa pelo comportamento realizado. Tendo isso, esta recompensa fortalece a percepção em relação às deixas, ao ambiente. Porque agora, qualquer coisa que aconteça nesse ambiente, eu vou lembrar da recompensa. E aí eu vou alimentar ainda mais esse looping do hábito, né? E aí a gente começa a fazer de forma automatizada, de forma aprendida. Nós aprendemos a repetir aquele comportamento mediante a deixa, o comportamento e a recompensa que nós tivemos dele. E aí a gente repete. Se nós olharmos do ponto de vista financeiro, não é um hábito, né, da maior parte dos brasileiros fazer gestão financeira. Se a gente for pegar pesquisas, né, relacionadas a isso, até a CDL tem algumas pesquisas relacionadas a isso, a gente vai ver que a proporção de brasileiros predispostos a fazer orçamento, a fazer gestão financeira, tudo isso é muito baixa. E também é muito baixa a proporção de pessoas que fazem algum tipo de poupança, de investimentos. Então, não é um hábito do brasileiro fazer gestão financeira. Só que fazer gestão financeira gera recompensas e gera resultados. E é esse o ponto que a gente tem que trabalhar. Para que a gente consiga empregar o hábito da gestão financeira, a gente tem que começar a perceber essas recompensas. E isso é uma das estratégias que eu vou falar lá no final. Então, só para mostrar que nós temos um problema aqui, né? Nós temos um looping de hábito, que é um negócio que a gente já aprendeu como funciona, e a gente já sabe que é um processo de aprendizado, porque se eu tenho uma recompensa, eu tenho um comportamento. Desse comportamento desencadeia uma recompensa. Se eu aprender que sempre que eu empregar aquele comportamento eu tenho a recompensa, eu vou querer repetir aquele comportamento. Então, eu aprendi aquilo, né? É a mesma coisa que o condicionamento operante, em que o ratinho dentro da gaiola aprendeu a apertar na alavanca para ganhar a comida. Nós aprendemos a escovar os dentes. Eu aprendi a dirigir.
Eu como chocolate porque eu aprendi que depois do almoço me gera um prazer. Então, tudo isso é um processo de aprendizado, que no longo do tempo exige menor atenção. Porque foi tão aprendido, tão automatizado, que eu não preciso mais direcionar a minha atenção para executar. Então, isso é a constituição do hábito. Aí a gente tem que parar e pensar assim, tá, eu já entendi então o que é um hábito. Mas e como é que ele funciona no nosso cérebro? No nosso cérebro, ele funciona, e aí, obviamente, o meu objetivo aqui não é esgotar esse assunto, até porque não é a minha mega especialidade, né? É um assunto que eu tenho me debruçado com mais frequência, mas eu acho que é importante a gente entender que esse tipo de coisa não é simplesmente o que a gente acha ou o que é visto empiricamente, né? No sentido, o que é visto empiricamente? Eu fiz uma pesquisa, eu acompanhei o comportamento das pessoas e eu vi que esse hábito foi instaurado em 60 e poucos dias. 66 dias é a média, né, de um hábito assim incorporado. Então eu acompanhei e vi. Tá, mas isso, no momento que o hábito é instaurado, isso muda fisiologia? Isso muda a reação, né, no nosso cérebro. Porque se muda a reação no nosso cérebro, significa que não tem, eu concordo, eu não concordo com isso. É neurobiológico, acontece, é fisiológico. Não tem como nós questionarmos uma coisa que realmente acontece e é visível no nosso cérebro, né? Então, para aquelas pessoas principalmente que são mais no eu acho, eu penso assim, eu penso assado. Não. É assim. Independente do que a gente acha ou que não acha. Hábitos, eles mudam circuitos cerebrais. Uma pessoa que não tem um hábito e ela passa a ter, se tu mapear a atividade cerebral dela, tu vai conseguir acompanhar o que está acontecendo no cérebro dela. E tu vai vendo que ao longo do tempo que ela vai fortalecendo um hábito, vai mudando a ativação cerebral dela. Então, não é uma coisa que a gente possa questionar. Por isso que a gente tem que ter ainda mais cuidado, porque nós somos suscetíveis ao resultado dos nossos comportamentos. Se nós sentirmos que tem recompensa, nós temos uma predisposição a alimentar o looping do hábito. Por quê? Porque fisiologicamente, lá dentro do nosso cérebro, a gente tem essa resposta. E aí a gente repete aquele padrão. Que por vezes a gente repete coisas que não são nem funcionais, mas a gente repete. Então a gente tem que entender que não é simplesmente alguém desenhou lá um ciclo de um looping porque viu as coisas acontecendo assim. Não, o nosso cérebro funciona assim. E aí como que funciona o cérebro dentro disso? Bom, a gente parte sempre de estímulos, né? Da mesma forma que o looping do hábito, a gente sempre parte de estímulos. E aí o nosso cérebro, ele vive fazendo avaliação de custo-benefício. Eu já falei isso aqui em vários episódios, né? Para que a gente consiga desempenhar um comportamento, a gente vai avaliar se aquele comportamento é realmente coerente para mim, ou seja, ele vai me gerar um valor subjetivo bom, grande ou não. Se não, eu não vou fazer aquele comportamento. Então, tem um lugarzinho do nosso cérebro que, a partir de estímulos, ele vai fazer um cálculo. E aí, isso pode começar lá dentro do nosso córtex pré-frontal ventromedial, que ele vai fazer uma projeção se aquilo vai me gerar uma sensação boa ou ruim. Escovar os dentes vai me gerar uma sensação boa ou ruim? Se o córtex pré-frontal ventromedial entender que ele vai gerar uma sensação boa, isso faz com que tenha mais dopamina no teu cérebro, principalmente no teu núcleo accumbens, que é a região do nosso cérebro mais relacionada à recompensa. Então é como se tu tivesse maior motivação para empregar aquele comportamento. E aí tu vai lá e age na direção daquele comportamento. Se tu repete aquele comportamento por muitas vezes, é como se isso que está lá no teu núcleo accumbens, que também é chamado de estriado ventral, esses estímulos, eles também vão
tendo relação com uma outra parte do teu cérebro que está do ladinho aqui, que se chama estriado dorsal. Então, do núcleo accumbens, que é o estriado ventral, eu também vou ativando o meu estriado dorsal. E é dentro desse meu estriado dorsal que vão sendo fixados os meus hábitos. Então, quanto mais houver esta relação em que o meu córtex pré-frontal ventromedial dispara a projeção e diz assim, ó, repete esse comportamento, porque esse comportamento aqui vai te dar prazer. Não prazer, vai te gerar uma recompensa, né? Vai te gerar uma sensação boa. No que ele faz essa projeção, eu tenho mais dopamina, principalmente dentro do meu núcleo accumbens, que é o meu estriado ventral, e repetindo esse processo, isso é como se fosse tendo ramificação, como se fosse tendo comunicação, né, com o meu estriado dorsal, que é onde ficam registrados os hábitos. E aí esse ciclo, e aí obviamente eu estou simplificando de uma forma muito grande, né? Mas no momento que a gente tem essa repetição, isso vai se fixando cada vez mais dentro do meu estriado dorsal, e aí isso se torna um hábito. Então, hábito está muito relacionado com essas comunicações que eu falei, né? E com essa avaliação do será que esse comportamento vale a pena, né? Realizado por essas projeções. E depois disso, ele pode ser automático, que é quando ele já fica aqui dentro do teu estriado dorsal. Então, este processo, né, é relacionado muito à dopamina. Porque dopamina? Motivação. Eu tenho que ter um motivo para agir. Eu só vou escovar os dentes porque eu sei que me dá uma sensação boa. Porque eu sei que não vai me dar cárie, porque eu sei que não vai me dar problema. Então, eu só vou empregar um comportamento se eu tiver uma motivação para isso. Caso contrário, eu não vou fazer aquele comportamento. Então, esses circuitos, né? E como eu disse, eu estou falando de uma forma extremamente simplificada o processo como um todo, mas no geral, esses são os principais, né? Respondem à manutenção de um hábito. Então, hábitos, sim, eles têm espaços específicos dentro do nosso cérebro em que eles começam a ser registrado, e no momento que eles estão tão registrados, eles se tornam automáticos, que a gente não precisa mais pensar. É como se fosse uma estratégia do nosso cérebro de economizar energia. Por quê? Se eu conseguir automatizar isso, e eu levo para uma área do cérebro que eu consigo automatizar isso, eu economizo. E aí agora, para tomar a mesma decisão, eu não preciso mais fazer projeção de que aquilo vai me gerar prazer. O meu ventromedial pode descansar, meu córtex pré-frontal ventromedial. Porque eu não preciso mais ficar projetando assim, eu vou escovar os dentes e vou ter uma sensação boa. Não, eu simplesmente executo aquela função. Por quê? Porque automatizou o processo daquele comportamento. E aí eu executo sem ter que ficar tendo esforço cognitivo para realizar aquela atividade. Aí eu economizo energia. E o meu cérebro adora economizar energia. Mais ou menos, né, pelo que as pesquisas mostram, 40% das nossas decisões diárias, elas já são habituais. Elas já estão dentro deste mecanismo em que a gente já não precisa mais gastar energia para pensar, para tomar decisão. Como escovar os dentes, como tomar banho, como almoçar, como tomar água, se tu tem o hábito de tomar água, como para muitas pessoas fazer exercício físico. Então, são hábitos como para mim, por exemplo, fazer gestão financeira. São hábitos que eu já não preciso mais pensar para empregar. E aí o meu objetivo aqui agora é que a gente, a partir de todo esse entendimento do que é hábito, como o hábito ele é representado no nosso cérebro, como que é o processo dos hábitos, que a gente consiga pegar todo esse conhecimento e dizer assim, ok, eu já entendi o que é hábito, eu já entendi como funciona no cérebro. Agora, por que eu criar o hábito de gestão financeira? E como é que eu faço isso? Como é que eu crio o hábito de gestão financeira? É isso que a gente vai falar agora. E aí, para começar, né, qual é a importância de ter o hábito de gestão financeira? Talvez tu já tenha até percebido, só que tu tá com medo, né? Eu já falei várias vezes sobre o fato de que o nosso comportamento, ele sempre vai ou estar buscando um prazer, né, ter uma recompensa, ou evitar uma dor.
E quando a gente fala de gestão financeira e a gente já está com o hábito da não gestão financeira instaurado, começar a incorporar comportamentos de gestão financeira são coisas que podem gerar dor. Por quê? Eu nunca fiz. E eu sei que tá tudo uma bagunça. Então eu sei que olhar para isso vai me gerar desconforto. Esse desconforto é dolorido, então eu não quero empregar esse desconforto. E aí tu mantém um comportamento, tu mantém, o hábito de não fazer gestão financeira. E aí tu tem consequências negativas, né? Porque quais são a importância da gestão financeira? Por que eu bato tanto na tecla? São várias, né? Mas duas muito especiais: bem-estar e saúde mental. Eu já falei inúmeras vezes, eu acho, sobre essa pesquisa, mas é que eu achei ela muito interessante e ela é muito robusta, né? Foi uma pesquisa feita na Grã-Bretanha, em que eles avaliaram mais de 9.000 pessoas. E ao acompanharem essas pessoas por um longo período, elas perceberam que aquelas que tinham maior capacidade financeira, e aí quando eu falo conceito de capacidade financeira, tem a ver com gestão financeira, né? Então, as pessoas que tinham maior gestão financeira, para ficar mais didático, elas tinham um menor risco de apresentar transtornos mentais, ansiedade, depressão. Então, quando eu falo que cuidar do dinheiro é questão de saúde mental, é porque realmente é. O fato de tu não querer olhar para as tuas finanças, tu não querer olhar para o teu extrato, tu não querer olhar como que está a tua conta bancária e o teu cartão de crédito, isso aumenta o teu risco de apresentar transtornos mentais, como ansiedade, como depressão. Então, se o dano do não comportamento de gestão é tão grande assim, aí eu tenho que começar a olhar os benefícios de fazer. Para quê? Para que eu perceba a recompensa, para daí sim eu começar a empregar o comportamento. Então, esse é um dos primeiros motivos que eu bato tanto na tecla, faça gestão financeira. Porque gestão financeira é questão de saúde mental. Além disso, gestão financeira é questão de bem-estar. E aí eu já falei, né? Teve um episódio que eu falei se dinheiro traz felicidade. E aí eu até te convido a olhar se tu não tem, assim, esse entendimento do conceito do que é o bem-estar. Porque se eu for explicar aqui eu vou levar mais um bom tempo e eu já falei bastante, né? Então lá eu explico bem certinho. Mas de forma muito sucinta, ter gestão financeira aumenta teu bem-estar financeiro. E aumenta a tua satisfação global de vida. Ou seja, o fato de tu fazer uma gestão financeira, e o que eu quero dizer quando eu falo sobre gestão financeira? Não precisa ser uma coisa extremamente complexa. Eu já fiz um episódio aqui também falando sobre gestão financeira. Não precisa ser extremamente complexo. Tu pode simplesmente, no início de cada mês, sentar, avaliar quanto tu ganha, avaliar quanto são as tuas despesas fixas, a partir das tuas despesas fixas, mapear em média, quantas são as tuas despesas variáveis com alimentação, com transporte, e dali já destinar um valor que seja R$10 no primeiro mês para investimento, só para começar a incorporar o hábito, e um valor que tu pode deixar ali para extras que podem acontecer. E aí tu já vai iniciar o mês te antecipando ao que pode acontecer. E aí tu não tem aquela coisa assim, ai, meu Deus, nunca dá nada certo comigo, meu Deus, nunca sobra dinheiro para nada. Não, tu já olhou, tu já projetou e tu já sabe qual é a tua situação. Tu não tem mais surpresas em relação à tua situação financeira. E isso pode parecer que num primeiro momento te gere mais ansiedade, mas ao longo do tempo isso vai baixando o teu nível de ansiedade. Porque tu vai percebendo a recompensa que tu tem de fazer essa gestão. E aí tu vai começar a fazer isso de forma mais recorrente, até que se torne um hábito. Então, quando nós falamos sobre a importância de gestão financeira, a gente tem que olhar para essa questão de bem-estar, porque gera essa sensação de ai, coisa boa, tô com tudo organizado. Eu tenho uma cliente que ela é muito criteriosa na manutenção da planilha, assim, ela tá sempre nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. E aí eu até brinco assim, ai que orgulho, minha cliente nota 1000, por causa que a planilha é um espetáculo, né? E aí dentro desse
desse processo de colocar ali na planilha, antes não era um hábito. Mas ela percebeu a sensação positiva que ela tinha de poder olhar para a planilha e tomar uma decisão com base em dados reais e não no que ela achava. E ela percebeu que, fazendo isso, ela tomava melhores decisões e se sentia melhor. E aí ela começou a repetir aquilo. Isso gerou o quê? Bem-estar financeiro para ela. E aí o bem-estar financeiro a gente pode incorporar em 4 grandes níveis, né? E subdividir esses 4 em 2. Atual e futuro. Atual, ela consegue fazer uma gestão financeira, pagar as contas do mês, então viver e passar ali o mês. Ela consegue, se algum infortúnio acontecer, já ter uma reserva de emergência e consegue enfrentar essa dificuldade. Então, atualmente, ela está ok no bem-estar financeiro, e isso só quem permite é a gestão, porque não tem como eu conseguir pagar todas as minhas contas e ter gestão financeira sem saber quanto eu ganho, sem saber quanto eu gasto. Não tem como eu montar uma reserva de emergência e estar firme e segura sobre qualquer aspecto. Fui demitida ou aconteceu algum imprevisto e eu tenho condições de sobreviver diante desse imprevisto se eu não faço gestão financeira. Então, consolidou o bem-estar atual. Bem-estar futuro. Está preparada, né, para realizar os seus sonhos. Então, além das reservas, começar a construir investimentos de longo prazo para sonhos de longo prazo e chegar na liberdade financeira, que é, por exemplo, ter uma aposentadoria segura, que eu não preciso ficar dependendo da INSS, que hoje em dia a gente sabe que não tem como ficar dependendo da INSS. O que vai me possibilitar ter tudo isso, né? Esses benefícios que me levam ao bem-estar financeiro? A gestão financeira. Não tem outra forma. Então, gerir financeiramente o teu dinheiro vai fazer com que tu mude a tua vida. Tem um artigo que, inclusive, o título é esse, né? Mude os teus hábitos, mude a tua vida. E aí, trazendo para o mundo financeiro, mude a tua gestão financeira, você mudará a sua vida. E isso é muito, muito real. Eu tenho clientes que por várias vezes me disseram assim, Jéssica, eu nunca imaginava que fazer uma mentoria financeira pudesse me abrir tantos outros aspectos da minha vida. Pudesse, inclusive, melhorar a relação com os meus filhos. Teve um outro casal que disse melhorar a relação com os meus pais. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E acontece. Por quê? Porque gerir o seu dinheiro muda teu comportamento diante da vida. Porque daqui a pouco o dinheiro para ti é um grande tabu, é uma grande questão. Ou seja, tem a ver, além, né, dessa questão de saúde mental e bem-estar, também tem a ver com as relações sociais. Então, é imprescindível que a gente faça gestão financeira. Mas boa parte das pessoas tem uma grande dificuldade em instaurar o hábito, né, da gestão financeira. Começa e para, começa e para, começa e para, começa e para. Então, como é que eu posso implementar estratégias que façam com que eu repita este comportamento por um longo período de tempo? E aí, para que a gente construa um hábito, a gente já sabe, a gente tem que manipular aquelas 3 questões que eu falei lá no início que compõem o looping do hábito. Eu tenho que manipular, né, as deixas, ou seja, o meu ambiente, as tentações pelas quais eu estou expostas. Eu tenho que organizar a minha rotina, ou seja, meu comportamento, as ações que eu estou fazendo. E eu tenho que estar percebendo a recompensa, para que essa recompensa potencialize a minha percepção das deixas, faça com que eu empregue o comportamento e solidifique o looping do hábito. Então, obrigatoriamente, para que a gente consiga implementar o hábito de gestão financeira, eu tenho que estar atento a todas essas questões. E eu vou trazer aqui 7 estratégias para que a gente consiga definitivamente implementar o hábito da gestão financeira. Como eu disse antes, não é um percurso reto. É uma coisa que o que mais vale não é o que eu faço hoje ou o erro que eu cometo hoje, mas é no somatório do longo dos dias, né, eu ter um comportamento direcionado a esse resultado que eu quero, direcionado a esse objetivo que eu quero, né? Porque, afinal de contas, hábito, ele sempre vai ter um objetivo. Eu tenho um comportamento
para ter um objetivo, um resultado, que é a motivação. Por isso que eu falei da dopamina. Portanto, vamos começar. 7 estratégias para que a gente consiga definitivamente ter aí o hábito da gestão financeira, manipulando esses 3 quesitos. Então, vamos às 7 estratégias, né? Manipulando esses 3 quesitos relacionados ao looping do hábito. A primeira delas é: esteja atento às recompensas. Sabe cavalo que tem aquele, eu não sei o nome daquilo, aquele tapume assim nos olhos, e ele não olha para os outros, não consegue perceber o resto do ambiente, né? Porque ele não tem uma visão sistêmica. Ele só consegue olhar aquilo ali que a viseira permite. Por vezes, o nosso comportamento e as nossas decisões, elas seguem esse mesmo padrão. É como se a gente tivesse uma viseira que tapasse a nossa visão. E aí, muitas vezes, a gente não percebe as recompensas que a gente tem de determinado comportamento porque nós estamos com viseira. É como se nós não estivéssemos atentos àquilo. E lembra que hábito é um processo de aprendizado que no início exige atenção. Se tu não estiver atento às recompensas que aquele comportamento te gera, tu não vai incorporar o hábito. Por quê? A tua projeção em relação àquele comportamento não vai disparar a dopamina e dizer assim, ó, pode fazer esse comportamento porque esse comportamento aqui vai te gerar uma recompensa. Não vai gerar isso. Quando ele fizer essa sinalização, ele vai dizer assim, ai, não sei, tenho minhas dúvidas. Ah, então não vou fazer. E aí tu não faz. E aí, o que eu quero dizer com isso em relação à gestão financeira? Quando tu começar a fazer a gestão financeira, e mais uma vez, o que eu quero que tu comece em termos de gestão financeira? Eu quero que você saiba, no mínimo, quanto você ganha, quanto você gasta, projete um mês e se prepare para esse mês. No mínimo, tá? Para nós começarmos. Quando tu fizer isso, tu faz essa projeção. Quanto eu ganho, quanto eu tenho de despesa fixa, quais são as projeções das despesas variáveis e o que eu já vou investir, o que eu vou deixar para despesa extras. Coloca isso no papel e subdivide micrometas. Então, tu vai pegar lá, por exemplo, eu vou arredondar só para ficar mais fácil o exemplo, né? Porque se tu está acompanhando o podcast, tu já sabe que eu não sou boa em números, no sentido de fazer cálculos de cabeça, então eu preciso simplificar minha vida. Se você tem lá, fez todo o seu orçamento, fez o teu investimento, e você tem R$1.000 para gastar no mês, extra, você vai separar R$250 por semana. E aí você vai, ao término de cada semana, refazer teu orçamento e dizer assim, legal, bati a meta. Eu consegui não gastar mais do que R$250. É tu valorizar o teu próprio comportamento. Estar atento às recompensas é tu valorizar o teu próprio progresso. Nós somos extremamente sensíveis à percepção de progresso. Eu já falei aqui sobre isso, né? Eu já até contei o experimento do cafezinho, que eu não vou falar agora, mas tem por aí algum episódio. Mas o que eu quero dizer é que nós somos muito suscetíveis à percepção de progresso. Então, tu tem que estar atento ao teu progresso. Para quê? Para que tu consiga disparar dopamina no teu cérebro. Para que tu consiga disparar um sinal que vai te dizer assim, repete esse comportamento, porque esse comportamento aqui te gerou uma recompensa. Aí tu vai ter motivação para repetir aquele comportamento. Caso contrário, tu não vai repetir esse comportamento. E aí no início, né, da tentativa de implementar esse hábito, tu precisa estar mais atento à recompensa. Como eu disse, depois que o hábito está completamente instaurado, por vezes tu nem percebe e tu só executa. Tu não fica mais pensando na recompensa. Tem um exemplo de um artigo que é muito interessante, que diz assim, que a pessoa tem um escritório e ela ia para o escritório todos os dias e apertava no andar 3 para ir no episódio. No artigo não diz o número, né? Tô só para deixar ainda mais claro. Aperta lá no número 3, que é o andar dela do escritório. Em um dado momento, ela troca de andar, o escritório muda de andar e vai para o 8º andar. Só que ela chega no escritório, mais uma vez vai ali e aperta no 3º andar. Ou seja, inicialmente, quando ela apertava no 3º, ela teve que sinalizar para o cérebro dela e dizer assim, ó, aperta no 3º, porque o escritório é no 3º. A recompensa, chegar no 3º andar e estar ali o escritório. Aquilo ficou tão habitual para ela
que, mesmo agora o escritório estando no 8º andar, ela tem que recalcular, porque na cabeça dela está automatizado o número 3, que era o andar anterior. Então, para que a gente chegue nesse nível, né, e para que a gente não fique mais à mercê da recompensa, porque no caso dela, ela empregou o hábito sem ter a recompensa mais, porque ficou muito automatizado. É como se o cérebro ele fosse solidificando, daqui a pouco aquilo virou uma pedra, sabe? E aí tu repete aquilo sem nem perceber. Só que até que isso solidifique e saia de uma esponja para uma pedra, vai um bom tempo, né? E como eu já disse, dependendo da complexidade do comportamento, demora mais para sair de uma esponja para virar uma pedra. E aí, nesse processo, tu tem que estar mais atento à recompensa, para que tu consiga solidificar mais isso no teu cérebro. Então, esteja atento aos pequenos progressos. Se auto-reconheça, porque isso vai fazer com que tu comece a fazer com que esse hábito ele seja mais recorrente. Inicialmente não será um hábito, será um comportamento que tu vai destinar teu foco atencional para isso. No longo do prazo, percebendo que há uma recompensa, ou seja, comecei a fazer a gestão financeira. Eu comecei a não gastar mais do que eu devia, porque antes eu estabelecia que eu ia investir X e aí que eu ia gastar 1.000 extra. Aí quando passava o mês eu tinha gastado 2.000 extra e acabou o meu investimento. Fiz uma gestão financeira, organizei as coisas, no 3º mês eu já estou conseguindo investir os R$1.000 que eu tinha estabelecido e não estou gastando mais do que eu deveria ter gasto. Legal! Consegui passar o primeiro nível. Aí isso vai facilitando o processo de repetir aquele hábito. Então, num primeiro momento, tu vai ter que estar atento à recompensa. Segunda estratégia. Lembra que dentro desta composição do looping do hábito, eu tenho sempre a deixa, o ambiente, o estímulo, a tentação. Mude a deixa, o estímulo, a tentação, o ambiente. O exemplo que eu dei aqui, né, que eu saio do banheiro no escritório e digo assim, ai, que delícia escovar os dentes. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando nas pessoas um novo estímulo. Escovar os dentes é bom? Então é uma deixa para que ela consiga colocar aquilo também na rotina dela e empregar aquele comportamento. Então, perceba como está o teu ambiente. Por exemplo, Jéssica, à minha volta, ninguém fala de dinheiro, dinheiro é um grande tabu e ninguém faz gestão financeira. O que eu faço? Me acompanha outras pessoas que falam de gestão financeira, busca conhecimento sobre esse aspecto, esteja mais próximo do teu dinheiro. Isso vai fazer com que tu vá se expondo a estímulos que vão te incentivar a incorporar esse comportamento no teu dia a dia. Eu até tô pensando em fazer uma coisa. Coloca aqui nos comentários se tu acha que é legal. Eu tô pensando em fazer Faça gestão financeira comigo. Tem várias pessoas, né? No Brasil não tantas, mas no exterior tem várias pessoas. No Brasil já tem alguns também que fazem essas coisas de tipo, estude comigo, né? E abre a câmera no YouTube e fica estudando e a pessoa fica ali junto estudando e aí cria essa rotina. Eu tô pensando de fazer Faça seu fluxo de caixa comigo. Todo no início do mês a gente abrir uma live e eu fazer a minha gestão financeira. Obviamente não vou estar mostrando, né, o que eu estou fazendo, mas colocando uma câmera e fazendo os comentários do que eu tô fazendo ali, né, em termos estrutural, para incentivar que você também faça. E aí a gente marcar todo primeiro final de semana do mês, a gente vai fazer um fluxo de caixa comigo e aí a gente vai manipular esse ambiente. Eu vou te criar um estímulo que faça com que tu olhe e diga assim, legal, vou fazer esse negócio aí também. E aí tu emprega isso. Coloca aqui nos comentários se tu acha que é um negócio que te estimularia a fazer gestão financeira. Eu vou começar a fazer no início de março, uma dessas até agora. A gente consegue final de semana que vem fazer um teste inicial, mas início de março começar definitivamente a fazer essa live todo início do mês, fluxo de caixa comigo. Nós mudarmos esses estímulos. E aí o meu estímulo pode ser que incentive você
a incorporar esse hábito de fazer gestão financeira mensalmente. Coloca aí que vamos ver se a gente desenrola isso aí. O terceiro, facilite o processo. Facilite o processo de gestão financeira. Como eu disse, incorporar um hábito inicialmente demanda foco atencional, né? Eu tenho que colocar minha atenção, tenho que ter gasto energético para fazer isso. Portanto, quanto mais tu facilitar o processo, melhor. Então, não queira fazer uma mega planilha, usar um mega aplicativo. Comece simples. Comece de forma simples, porque isso vai fazer com que o simples, tu perceba a recompensa e tu queira repetir. Se tu começa por muito difícil, teu cérebro vai olhar e dizer assim, ai, que mão na roda fazer isso aí. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Tu nunca mais fez. Então, simplifica o processo. Se tu usa caderno, deixa o caderno na cabeceira da tua cama. Se tu usa planilha, deixa a planilha aberta no teu computador. Se tu usa aplicativo, bota, sei lá, uma notificação no aplicativo para ele despertar, para ele te lembrar que está na hora de fazer a gestão financeira. Mas facilita o processo para que tu consiga incorporar aquele hábito. Porque inicialmente, como eu disse, não é fácil. É um novo hábito, é um novo estímulo. Então, tu tem que facilitar a manutenção disso. Então, essa é uma boa estratégia, simplifica o processo. Quarta estratégia, mapeie o que faz com que tu tenha um comportamento ruim. O que eu quero dizer com isso? Mapeia quais são os estímulos, quais são as deixas que te direcionam para o mau comportamento. Então, por exemplo, assim, qual é a deixa que faz com que eu ultrapasse o limite que eu tinha estabelecido de gastos extras no mês? E a deixa é quando eu vou sair do trabalho e eu passo naquela rua que tem um monte de lojinha que eu adoro. Bom, então, eu vou mapear isso e vou dizer assim, não vou mais passar por essa rua. Ou, a deixa é quando os meus amigos me mandam mensagem convidando para sair. E eu já gastei o que eu podia gastar naquele mês de iFood, de comida fora, e eles me mandam mensagem para sair. Então, o que eu vou fazer? Vou avisar meus amigos. Amigos queridos, estou com a minha organização financeira. Quero ter liberdade financeira na minha vida. Quero ter bem-estar, quero ter saúde mental. Então, vocês me desculpem, mas eu quero pedir para vocês encarecidamente que vocês não fiquem me fazendo pedidos de convites para sair. Porque nesse mês o meu orçamento para esse fim está esgotado. Ai, Jéssica, mas que vergonha, como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Entenda uma coisa, ninguém deve nada para ti e tu não deve nada para ninguém. Quem paga as tuas contas são tu. Portanto, se quem paga as tuas contas são tu que tem que decidir o que é melhor para ti. Embora eu sei que o ambiente facilite, né, tu ir para um lado ou para o outro. Mas daí tu tem que ter, né, a tua motivação acesa, que a gente falou sobre na primeira estratégia. Tu tem que estar motivado o suficiente para dizer assim, bom, mais vale eu dizer para os meus amigos que eu não quero do que eu ir contra o meu compromisso. Por isso que tu tem que estar atento às recompensas, porque senão tu não consegue fazer as outras coisas. Então essa é uma coisa bem importante, assim. Elimine qualquer tipo de estímulo que faça com que tu tenha o comportamento ruim, que tu repita o comportamento ruim. Essa é a quarta estratégia. A quinta estratégia é tu tentar facilitar a execução dessa tarefa. Exemplo, todos os dias de manhã, no Rio Grande do Sul é assim, né? Todos os dias de manhã as pessoas sentam e tomam chimarrão. Bom, então todos os dias de manhã, no momento que eu vou sentar e tomar o meu chimarrão, eu já vou aproveitar e já vou fazer minha gestão financeira. Vincula um hábito que inicialmente não está tão automatizado na tua vida com outra coisa que está muito automatizada. E aí, um vai ajudar o outro e daqui a pouco tu incorporou aquilo e aquilo se torna natural também. E aí, nisso, eu até aproveito para dizer, né? Tu pode perguntar assim, Jéssica, então é melhor eu anotar todos os dias o que eu gasto, né? Para fazer esse fluxo de caixa bem certinho. De início, o que tu realmente não pode deixar de fazer é esse mapeamento do mês inicial. Eu gosto de, quando a gente vai começar a fazer gestão financeira, acompanhar tudo. Porque a nossa percepção ela é distorcida. Tu pode chegar para mim e dizer assim, eu gasto R$500 em comida. Daqui a pouco tu gasta 1.000 e nem sabe. Então, num primeiro momento, eu gosto de fazer essa coisa bem minuciosa.
Então, seria legal se tu começasse a incorporar o hábito de todos os dias anotar tudo aquilo que tu gastou. Então, como é que tu vai fazer? Se tu toma chimarrão de manhã, ou para as outras pessoas, por exemplo, toma um café, já coloca o que tu gastou no dia anterior. Ali, naquele momento. Porque isso vai fazer com que um hábito incentive o outro hábito e daqui a pouco, como eu disse, né, aquelas coisas elas começam a se tornar automáticas e tu já abre e já faz aquilo ali de forma automática. Então, é uma boa estratégia. A sexta estratégia é crie mecanismos de comprometimento. Como assim? Limite as possibilidades de tu escorregar. Se a tua escorregada, a tua deixa, né, que eu já disse para ti, avaliar quais são as deixas que fazem com que tu faça o comportamento ruim. Se a tua deixa é, por exemplo, usar o cartão de crédito, use uma estratégia de comprometimento que te limite o uso de cartão de crédito. Diminua teu limite do cartão de crédito, rasga teu cartão de crédito. Eu já dei essa ideia para vários clientes, muitos já fizeram. No momento em que estavam extrapolando muito e que ainda não tinham capacidade de autocontrole suficiente porque o hábito de gastar estava muito instaurado, cortaram o cartão de crédito. É uma estratégia agressiva, mas num primeiro momento ela pode ser uma estratégia que ajuda, porque daí tu consegue inibir o estímulo. Se tu não tem o estímulo, que é estar diante do cartão de crédito, tu não vai ter aquela deixa para criar o desejo, para empregar aquele comportamento que já é rotineiro, para sentir aquela sensação positiva. Então, tu não vai entrar no looping do hábito. Tu vai eliminar o risco de tu entrar nisso. Corta o cartão de crédito. Então, estratégias de comprometimento é uma boa ideia para que tu consiga implementar o hábito de gestão financeira e de bons comportamentos financeiros. E por último, mas não importante, incorporar o hábito de gestão financeira é um hábito angular. O que é um hábito angular? Se tu começar a fazer gestão financeira, tu vai começar a estimular com que outros bons hábitos vão surgindo. Quem faz gestão financeira acaba investindo mais, acaba conseguindo ter uma longevidade em termos de saúde financeira, né, de segurança financeira. E isso dá uma tranquilidade emocional. Essa tranquilidade emocional faça com que tu melhore as tuas relações interpessoais, faça com que tu esteja mais tranquilo, faz com que tu consiga ter mais foco em outras coisas que antes tu não estava tendo, por exemplo, no teu trabalho, no teu desenvolvimento pessoal, no teu desenvolvimento intelectual. Então, gestão financeira é um hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que começa aqui e que ele vai gerando, né, gradativamente coisas positivas em outras áreas da vida que diretamente não tenha nada a ver com a gestão financeira, mas que vão se beneficiando desse hábito. Então, essas são as 7 estratégias para que a gente consiga implementar o hábito de gestão financeira. O primeiro é perceber as recompensas, né? Então, esteja atento às recompensas, efetivamente. Mude o teu ambiente, mude os estímulos ao qual você está exposto. Facilite o processo, não faça 1000 planilhas difíceis, simplifique, facilite o processo. Dificulte o acesso a coisas que fazem com que tu desencadeie aquele comportamento que não é tão positivo. Tenha hábitos intermediários, né, o chimarrão e o café. Então, unifica, né, um comportamento com o outro para gerar esse estímulo. Tenha estratégias de comprometimento e, por fim, mas não menos importante, saiba que o hábito de gestão financeira é um hábito angular. Incorporando todas essas estratégias, no longo tempo, tu vai realmente ver o benefício que isso gera. Parece balela, parece conversa fiada, mas porque, né, eu sou suspeita em dizer, mas é impressionante o quanto a gestão financeira ela muda vidas. O quanto tu saber quanto ganha, o quanto tu saber quanto tu pode gastar, o quanto tu, a partir disso, conseguir projetar teus sonhos, o quanto isso muda o teu comportamento e, consequentemente, os teus resultados. Isso faz com que tu tenha mais bem-estar, isso faz com que tu tenha mais satisfação, como eu comentei, isso faz com que tu tenha melhor saúde mental, isso faz com que tu viva melhor. Então, não negligencie a gestão financeira. E aí eu trouxe esse episódio, né, com esse objetivo mesmo, para que você olhe para tudo isso e pense assim, eu não tenho hábito ainda hoje, mas eu posso começar a implementar isso.
E há estratégias que podem facilitar o emprego desse hábito. Então, eu vou começar a implementar essas estratégias, porque isso pode sim mudar a minha vida e mudar outras áreas da minha vida também. Então, não negligencie a tua gestão financeira. Implemente essas estratégias e se realmente você achar que é legal a gente fazer faça o fluxo de caixa comigo, faça a sua gestão financeira comigo, eu vou começar a fazer todo o início do mês, a gente para junto, abre uma live e faz, porque eu acho que isso é um mega estímulo, né, para que a gente direcione o nosso comportamento. Enfim, já falei um monte, já me estendi, né? Eu sempre acabo passando um pouquinho da 1 hora. Espero que eu tenha trazido bons insights aí para melhorar a tua gestão financeira e fazer com que a gestão financeira deixe de ser uma coisa extraordinária, uma dor de cabeça e se torne um hábito na tua vida que tu possa usufruir dos benefícios da gestão financeira. Meu muito obrigado. Se você gostou, se você acha que esse conteúdo contribuiu para a sua vida, compartilha com mais pessoas e vamos fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? E possam ter um olhar diferente em relação ao seu dinheiro. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.